A Verdade Liberta, Alice Miller, capítulo 1. Infância, um manancial despercebido. Provavelmente, desde o início da nossa civilização, as pessoas já se perguntavam de onde vinha o mal e como poderia ser combatido. Supunha-se que a tendência para o mal se instalasse na infância, mas às vezes era encarada como obra do demônio ou mais tarde como um instinto destrutivo inato. Costumava-se aconselhar a aplicação de castigos físicos e surras para a eliminação do mal e a formação de um bom caráter. Este ponto de vista ainda é frequentemente defendido nos dias de hoje. Já não acreditamos em contos de fadas, naquela história do demônio que coloca seu filho no berço do nosso, obrigando-nos a criar o bebê trocado, com todo o rigor, porém acreditamos seriamente na existência de genes que induzem as pessoas à delinquência. Portanto, são sempre esses genes que procuramos, mesmo que essa hipótese contrarie muitas evidências. Todavia, nenhum dos defensores dessa teoria dos genes tentou explicar, por exemplo, porque cerca de 30 a 40 anos antes do surgimento do Terceiro Reich na Alemanha, tantas crianças possuíam dentro de si, segundo essa lógica, uma herança de maldade e, quando adultas, estavam prontamente dispostas a executar os planos de Hitler. A concepção absurda, porém presente em quase todas as culturas, de que algumas pessoas já nascem más, hoje pode ser contestada cientificamente. Descobriu-se que a pessoa não nasce com um cérebro formado, como se supunha até recentemente, mas que as experiências dos primeiros dias, semanas e meses de vida são determinantes do modo como o cérebro irá se estruturar. O afeto é imprescindível para que a pessoa possa desenvolver, entre outras capacidades, a da empatia. Quando não existe o afeto, quando em vez dele a criança cresce sofrendo maus tratos e sendo menosprezada, ela perde essa capacidade de empatia. Quando não existe o afeto, quando em vez dele a criança cresce sofrendo maus tratos e sendo menosprezada, ela perde a capacidade de empatia. Naturalmente, a pessoa já chega ao mundo com uma história, a dos 9 meses entre a concepção e o parto, e também com uma marca genética herdada dos seus pais e das respectivas famílias. Ambos em conjunto determinam seu temperamento, suas tendências, seus talentos e suas aptidões. Mas a formação de seu caráter depende da possibilidade de ela receber já no início da sua vida, ainda no útero da mãe, afeto, proteção, carinho, compreensão, ou então rejeição, frieza, incompreensão, indiferença, quando não crueldade. Muitas vezes, aquelas crianças que hoje, por exemplo, cometem assassinatos têm mães adolescentes dependentes de drogas. A ausência de laços afetivos, o abandono e os traumas estão na ordem do dia. Carr, Morse e Wiley. Nos últimos anos, os neurobiólogos descobriram que crianças traumatizadas e tratadas com extrema negligência apresentavam lesões evidentes nas regiões do cérebro que comandam as emoções e que até um terço do cérebro pode ficar prejudicado. A ciência explica essa descoberta com o fato de que os traumas graves em bebês provocam uma grande descarga de hormônios do estresse, que destrói tanto os neurônios já existentes como também os recém-formados e suas interligações. Na minha opinião, o alcance dessas descobertas para nossa compreensão do desenvolvimento infantil e do significado das consequências futuras de traumas e do abandono ainda é pouco discutido na literatura científica. Mas as pesquisas confirmam plenamente o que eu já havia constatado há 20 anos por outros meios, ou seja, mediante o trabalho de análise com meus pacientes e a leitura de textos sobre pedagogia. Essas descobertas estão descritas em meu livro Am Anfang war Erziehung. Está escrito em alemão, né?
Nele inclui citações extraídas dos textos da pedagogia negra, nos quais se aconselha enfaticamente a educação voltada à obediência e ao asseio desde os primeiros anos de vida. Isso me ajudou, e mais tarde também a muitos leitores, a entender como foi possível que no Terceiro Reich, pessoas como Eichmann, sem o menor escrúpulo, pudessem funcionar como perfeitas máquinas de matar. As pessoas que se tornaram executoras voluntárias a serviço de Hitler tinham contas antigas a acertar, porque nunca puderam reagir adequadamente à violência sofrida quando bebês e na infância. Não foi o instinto de morte freudiano, mas as reações emocionais tão cedo reprimidas que criaram esse latente potencial destrutivo. O fato de os horrendos conselhos de pedagogos como Daniel Gottlob Moritz Scherer terem sido publicados na Alemanha na segunda metade do século XIX, em 40 edições, leva-nos à conclusão de que as surras sugeridas em sua obra foram aplicadas de boa fé pela maioria dos pais para conseguir a obediência dos filhos. As crianças educadas desse modo fizeram a mesma coisa a seus filhos 30 anos depois. Não conheciam outros métodos. Na minha opinião, essas crianças nascidas 30 ou 40 anos antes do Holocausto e tão cedo reprimidas, tornaram-se assessoras de Hitler em consequência desse adestramento na primeira infância. A crueldade então sofrida transformou-se em pessoas subservientes que nunca conseguiram desenvolver sentimentos de empatia pelo sofrimento alheio. Ao mesmo tempo, com uma bomba relógio dentro de si, essas pessoas aguardavam inconscientemente a oportunidade adequada de descarregar nos outros a raiva armazenada e nunca extravasada. Hitler deu-lhes o bode expiatório legalizado, no qual poderiam descarregar impunemente os sentimentos e as necessidades de vingança tão cedo reprimidos. As descobertas mais recentes sobre o desenvolvimento do cérebro humano deveriam em pouco tempo modificar radicalmente o nosso modo de pensar e nossa forma de tratar as crianças. No entanto, como se sabe, os antigos hábitos são resistentes a mudanças. De qualquer modo, precisamos de uma legislação clara e muito trabalho de informação até que os jovens pais consigam se libertar do peso da tradição e não batam mais em seus filhos, até que suas mãos percam o impulso automático de surrá-los, pois o conhecimento adquirido tornou-se mais forte e rápido do que elas. Essas reflexões, que apresentei com mais detalhes no meu livro Caminhos da Vida, evidenciam o alcance que atribuo às experiências das crianças nos primeiros dias, semanas e meses de vida. Com isso, não pretendo afirmar que as influências posteriores não tenham um papel significativo. Pelo contrário, justamente para um adulto que foi uma criança traumatizada, a presença de pessoas empáticas tem uma importância decisiva. Mas essas pessoas só conseguem ser realmente empáticas quando conhecem as consequências dessas antigas privações e não as menosprezam. Infelizmente, essa sensibilidade é muito rara, mesmo entre especialistas. O significado dos primeiros meses de vida para um adulto foi ignorado por muito tempo, até mesmo pela psicologia. Tentei trazer um pouco de luz a esse campo obscuro ao tratar em diversos livros da biografia de ditadores como Hitler, Stalin, Ceausescu ou Mao, mostrando como eles expressavam inconscientemente na cena política as situações vivenciadas em sua infância. Aqui, porém, não pretendo me ocupar do passado, mas apontar para a nossa prática presente, pois estou convencida de que poderíamos atuar de forma muito produtiva em inúmeros campos se levássemos mais em conta o fator infância. Por que esse manancial representado pela infância é tão raramente buscado? Porque temos medo das lembranças dolorosas desse local até agora desconhecido. A hesitação é compreensível, pois assim que tentamos nos colocar emotivamente no lugar de uma criança, o nosso passado reprimido pode nos tomar de assalto. Muitos não querem correr esse risco, não querem nunca mais se sentir como aquela criança pequena e indefesa que foram um dia. Mas eles nem imaginam quanta riqueza esse encontro lhes reserva, pois ele pode desenvolver-lhes a vitalidade e a sensibilidade perdidas.
Ilustrarei essa falta de interesse pelo manancial da infância com exemplos de 6 áreas das quais supomos justamente o contrário. São elas: a medicina, a psicoterapia, a política, o sistema penal, a educação religiosa e as pesquisas biográficas. Remédios em vez de conhecimento. Para mim é sempre muito intrutivo quando entro numa farmácia e vejo como as pessoas mais velhas enchem a sacola com remédios manipulados segundo as receitas dos seus médicos particulares. Às vezes pergunto a uma delas se o médico também conversou com ela sobre sua vida ou só sobre sua doença. O que a senhora acha? É o que geralmente respondem. Ele não tem tempo para conversas. A sala de espera do consultório está sempre cheia e, afinal, qual é a vantagem disso? O importante é que ele conheça e entenda a minha doença. Às vezes também pergunto se alguma outra pessoa já conversou com ele sobre suas vidas e a resposta é: afinal, o que a senhora quer saber? Antigamente eu trabalhava e não tinha tempo para conversas. Hoje eu até tenho tempo, mas quem se interessaria pela minha vida? Cada um tem de se viver sozinho. É verdade, geralmente temos de nos virar sozinhos, mas seria muito benéfico e prestimoso se justamente numa idade mais avançada pudéssemos conversar com alguém sobre a nossa infância. Bem na idade em que a força física e a segurança diminuem, a pessoa torna-se bastante receptiva aos assim chamados flashbacks no tempo, como uma volta ao período em que ainda era uma criança indefesa. Talvez ela se agarre aos remédios como se agarrava antigamente à mãe, da qual esperava ansiosamente obter ajuda. Talvez esse substituto simbólico venha a calhar para alguns, no entanto, ele pode substituir o interesse que um semelhante demonstre pela vida do paciente. E para isso, nem precisamos de tanto tempo quanto imaginamos. Porém, precisamos de uma porta aberta a nosso próprio passado para perceber que só se pode entender uma vida quando se consegue levar a sério o seu começo. Porém, precisamos de uma porta aberta a nosso próprio passado para perceber que só se pode entender uma vida quando se consegue levar a sério o seu começo. Na verdade, há muito tempo sabe-se que as perturbações alimentares geralmente têm causas psíquicas. Muitos médicos afirmam que, obviamente, têm conhecimento disso, mas a maioria não entende a linguagem dos sintomas dos seus pacientes, pois não consegue lidar abertamente com as próprias emoções e raramente tem acesso à própria infância. Essa falta de entendimento gera um sentimento de impotência que precisa ser repelido o mais depressa possível. Como repelimos esses sentimentos? Entre outras formas, quando usamos meios para calar esses sintomas para não nos sentirmos impotentes, mas poderosos. E como calamos os sintomas? Existem muitos meios para isso, sobretudo remédios, e no caso de perturbações alimentares também detalhadas, existem muitos meios para isso, sobretudo remédios, e no caso de perturbações alimentares também detalhadas, prescrições de dietas que criam no paciente a ilusão de que as pessoas estão se preocupando com sua vida, sua alimentação e seu bem-estar, até nos mínimos detalhes. Alguns programas de televisão sempre mostram clínicas em que se pratica um minucioso controle do programa alimentar e assim, em alguns casos, ganha-se peso. O efeito psicológico da experiência de saber que não somos uma exceção, mas que outras pessoas também sofrem da mesma doença, pode ajudar os anoréxicos a recuperar um pouco da alegria de viver e talvez também de comer. Mesmo assim, o principal problema dos anoréxicos ainda não foi solucionado, nem mesmo abordado, que é a pergunta: por que eles se recusam a viver? Por que não conseguem confiar na família? Por que precisam se obrigar a controlar a alimentação? Poucas são as clínicas em que o anoréxico pode perguntar: como cheguei a isso? Qual foi a origem da minha doença? O que sinto? O que quero evitar? Raramente perguntam-lhes essas coisas. No entanto, na maioria dos casos, pode-se observar um ruído na comunicação, um profundo componente trágico que frequentemente se iniciou na primeira infância. Uma vez assisti a um programa de televisão sobre o assunto, em que se apresentaram 4 adolescentes.
Foram mostrados documentários sobre as clínicas e depois alguns especialistas discutindo a questão. Os médicos repetiam constantemente a afirmação de que a anorexia era o maior mistério da medicina, pois ninguém conseguia entender de onde ela vinha. Mas se alcançara algum progresso no tratamento e, sobretudo, devia-se acreditar numa cura. Nem os jornalistas, nem os médicos especialistas presentes abordaram o fato de se ter alcançado melhoras em terapias que possibilitam no paciente vivenciar e expressar suas verdadeiras emoções. Provavelmente porque ninguém já passou por essa experiência participa desse tipo de debate. Geralmente, essas vozes isoladas são forçadas a se calar, porque o medo das pessoas de colocar a culpa nos pais é muito grande. Mas na maioria dos casos não conseguimos compreender as emoções e a história dos pacientes sem correr esse risco. Os pais também não se dispõem a entender e rejeitam o conhecimento com medo dos sentimentos de culpa que isso poderia despertar neles. Estabelece-se então um círculo vicioso. Os pais sofrem com os sintomas do filho, querem ajudá-lo, mas não sabem como, e também os médicos não conseguem capturar os porquês do jovem, a não ser que eles mesmos tivessem passado pela experiência de saber as acusações dos filhos. A não ser que eles mesmos tivessem passado pela experiência de saber que as acusações dos filhos não matam os pais, e nos casos mais positivos, confrontam-nos com a própria história. Uma confrontação desse tipo pode talvez motivar os pais a se comunicarem com o seu filho num nível mais profundo do que foi possível até então. No debate mencionado, especialistas falavam sobre a anorexia como se estivessem tratando de um fenômeno meramente físico, que não podia ter nenhum significado e que as explicações fornecidas provavelmente eram óbvias à maioria dos espectadores. Podemos imaginar facilmente por que a sensação de fome desaparece quando a pessoa já perdeu muito peso e continua se alimentando muito pouco com alimentos pobres em sais minerais. E do mesmo modo, a falta de apetite também tem causas fisiológicas e anatômicas. Tudo isso é evidente, mas não explica a origem da assim chamada doença. Só suas fases subsequentes. No início de tudo está a situação trágica de uma pessoa jovem que não pôde confiar seus sentimentos a ninguém e por isso não conseguiu compreender seus conflitos. Então ela encontra no tratamento clínico ou psiquiátrico especialistas que também se esquivam desses conflitos, com medo de culpar os próprios pais. Como eles podem ajudar esse jovem? Ele só consegue ter a coragem de articular seus mal-estares, suas dores, suas frustrações e raivas quando é ajudado por alguém que não partilha desses medos ou que já os identificou em si mesmo e, portanto, consegue aceitá-los. Sem dúvida, o desenvolvimento emocional próprio é o pressuposto para uma atividade terapêutica bem-sucedida. Mas posso imaginar que o trabalho de ajuda dos terapeutas, médicos, assistentes sociais ganharia em qualidade se o conhecimento sobre a infância fosse mais divulgado. Até agora, parece que esse campo ainda permanece um grande tabu no mundo da medicina. Muitas pessoas já se deram conta dessa grave deficiência da medicina, mas isso não as impede de serem vítimas fáceis de charlatães que lhes propõem todo tipo de práticas alternativas. Despertam nelas a esperança de cura e às vezes até conseguem algum resultado, quando a esperança e a fé dos pacientes são mais fortes do que seu discernimento e o seu conhecimento sobre o ser humano. Ali o plural de charlatão é charlatães. Eu estava vendo esses dias mesmo que o plural de charlatão é charlatães e não charlatãos, como a gente costuma falar por aí. Mas o que deve fazer aquele que não compartilha dessa fé e sofre com sintomas físicos? O trabalho na história da sua infância, negada e reprimida, em muitos casos produz um certo alívio, sobretudo quando o sofredor teve a sorte de encontrar uma pessoa empática que já desvendou emocionalmente a sua própria história. Por muito tempo imaginei que o trabalho na história da nossa infância seria possível sem testemunhas, porque eu mesma tive de procurar esse caminho sozinha com a ajuda da pintura e da literatura.
Mas finalmente tive a sorte de encontrar uma testemunha conhecedora e somente graças à sua ajuda empática consegui aceitar verdades que nunca teria suportado sozinha. Só assim eu me senti livre para levar a sério as minhas emoções e as mensagens que recebia do meu corpo e não duvidar mais delas. Mesmo quando ainda não tivemos a sorte de encontrar um terapeuta empático que já tenha trabalhado com a própria infância e não precise projetá-las em nós, pode ser de grande ajuda conversarmos com alguém sobre a nossa infância traumática, quando o interlocutor conhece o significado marcante dessas experiências e não as subestima. Um interlocutor desse tipo foi o psicólogo James Pennebaker, que descreveu os resultados das suas próprias pesquisas no livro Opening Up, abrindo-se. Por exemplo, em uma de suas muitas experiências, ele dividiu os estudantes que relatassem em cabines individuais suas vivências dolorosas e deixassem aflorar as emoções correspondentes. Outro grupo deveria descrever acontecimentos que mal chegaram a tocar seus sentimentos, como, por exemplo, a compra de roupas e coisas desse tipo. Os pesquisados eram estudantes de psicologia e, ao mesmo tempo, pacientes do ambulatório do serviço de saúde da universidade. Constatou-se na experiência que aqueles que haviam relatado vivências plenas de afeto procuraram depois um médico com muito menos frequência do que aqueles que falaram sobre acontecimentos que lhes foram indiferentes. Também foram pesquisadas diversas funções do corpo, como pulsação, pressão sanguínea, estado cardiológico ou dermatológico, e ambos os grupos apresentaram valores muito diferentes. A partir disso, Pennebaker concluiu o que parece exato, que o estado de saúde melhora quando a pessoa tem a possibilidade de comunicar as suas vivências dolorosas a alguém com cujo interesse e compreensão ela pode contar. Certamente isso não basta para curar uma doença grave como a anorexia, mas pode contribuir para a sua melhora. Além disso, só raramente se aceita essa condição no tratamento clínico. Primeiro, porque os médicos têm pouco tempo para ouvir seus pacientes, e segundo, porque caso efetivamente usem um pouco do seu tempo para isso. Primeiro, porque os médicos têm pouco tempo para ouvir seus pacientes, e segundo, porque caso efetivamente usem um pouco do seu tempo para isso, falta-lhes o conhecimento necessário para entender corretamente a linguagem dos sentimentos. Supostamente, o principal motivo reside no medo de reviver os traumas da própria infância. Infelizmente, na maioria das vezes, esse medo é mantido encoberto com a desculpa de que ele assusta o paciente. Isabelle, uma atriz de Chicago de 50 anos, recentemente contou-me, entre outras coisas, que foi consultar um médico recomendado por diversas pessoas. Na época, ela sofria de uma inflamação intestinal crônica que começara imediatamente depois de um choque psíquico. Isabelle estava plenamente convencida de que precisava da ajuda de outra pessoa para se aproximar das emoções singulares ligadas a essa experiência. A fim de entender o súbito surgimento da doença, seu significado e sua renitência. Por isso, recusou-se a tomar antibióticos. Não tinha febre, mas sentia cólicas, que interpretou como uma expressão das suas dores emocionais reprimidas. Ela já consultara vários médicos, inclusive homeopatas, e todos a ouviram atenciosamente contar a história do seu problema, para no final simplesmente receitarem apenas remédios. Ela imaginou que obteria mais participação e compreensão desse novo médico, porque a primeira coisa que ele lhe pediu foi uma prescrição. Ela imaginou que obteria mais participação e compreensão desse novo médico, porque a primeira coisa que ele lhe pediu foi uma descrição das principais doenças que surgiram em sua vida e aparentemente prestou muita atenção ao relato. Isabelle ficou muito satisfeita consigo mesma por conseguir relatar suas principais preocupações em 10 minutos. Como um fio condutor, perpassou pela sua vida a experiência de ver ignorada sua angústia psíquica e de tentarem curá-la com remédios. Disse que muitas vezes sofrera com efeitos colaterais dos medicamentos sem que estes a tivessem livrado dos sintomas, o que só reforçara o seu medo.
Em seu empenho de procurar as causas, ela deixou claro que, apesar de sofrer fortes dores, conseguira suportá-las, porque estava convencida de que essas dores passariam quando ela compreendesse a origem da doença. Já haviam-lhe extraído cirurgicamente diversos órgãos, mas todas as vezes a dor voltava a se manifestar em outro órgão, que também era logo esperado. Ela não queria mais perpetuar essa história. O médico ouviu tudo, fez anotações e, quando ela parou de falar, pegou o receituário e prescreveu-lhe um tratamento de 3 semanas com antibióticos. Disse-lhe que deveria iniciá-lo imediatamente, se não quisesse correr o risco de ter câncer ou de ser obrigada a submeter-se a outra cirurgia, com a implantação de um cólon artificial. A mulher levou um susto violento e quis perguntar mais alguma coisa, porém o médico olhou para o relógio e comentou que havia outros pacientes à sua espera. Acrescentou que então ela conhecia a situação e que deveria assumir toda a responsabilidade caso não conseguisse estritamente suas orientações, caso não seguisse estritamente as suas orientações. Não é de se espantar que nos dias seguintes o desespero e as dores de Isabelle tenham aumentado ainda mais. Quando mais tarde, seguindo a recomendação de outro médico, ela fez diversos exames, descobriu-se que as taxas do sangue estavam normais e que a ultrassonografia não revelara nenhuma anomalia especial do intestino. Então ela adiou o tratamento com os antibióticos e encontrou uma psicoterapeuta com a qual pôde trabalhar o choque desencadeado pela doença. Pôde expressar as emoções e os fortes sentimentos que remontavam às situações da sua primeira infância. Depois de poucas semanas, os sintomas da região intestinal diminuíram e ela começou a entender cada vez mais como as angústias de sua infância se refletiam em todas as suas doenças. Naturalmente, nem sempre se consegue encontrar em pouco tempo as diversas causas de uma doença, mas quando isso acontece, os resultados são espantosos. De qualquer modo, a predisposição do paciente de trilhar esse caminho é um pressuposto imprescindível, mas é igualmente importante que as oportunidades terapêuticas de um processo como esse, de falar e ouvir, não sejam ignoradas. Das inúmeras e semelhantes consultas a médicos sobre as quais meus pacientes me contaram, escolhi justamente esse relato porque ela revela nitidamente uma dinâmica que geralmente passa despercebida, e a intenção é mesmo essa, ao paciente sofredor. Ela consiste na necessidade dos médicos de encobrir os próprios medos e sentimentos de impotência e salvar o seu prestígio. Tenho a impressão de que a descrição clara do papel destrutivo da medicina na vida de Isabelle mostrava o confronto do médico com uma problemática sobre a qual ele talvez nunca refletira, nunca quis encarar ou para a qual ainda não crescera o suficiente como ser humano. No começo, ele parecia disposto a dar bastante atenção à sua história das doenças. No começo, ele parecia disposto a dar bastante atenção à história das doenças da paciente, esperando que, como a maioria dos seus pacientes, ela fosse descrever sintomas cujo tratamento ele estudara na universidade. Mas ela lhe falou de coisas totalmente diferentes. Contou-lhe como os tratamentos anteriores sempre destruíram seus órgãos internos, obrigando-o a se submeter a cirurgias que, por seu lado, supostamente tornavam necessárias outras cirurgias. É improvável que esse médico, durante a sua formação e sua prática, nunca tivesse ouvido falar de histórias parecidas, mas os fundamentos psíquicos provavelmente lhe eram conhecidos, talvez porque a forma como a trágica história de sua própria infância se refletia na impiedosa autodestruição de um paciente não fosse um assunto aprendido na universidade. Vamos ter que parar por aqui. Página 16.